Vocês sabiam que até 2018 a transexualidade ainda constava como um distúrbio mental na Classificação Internacional de Doenças, a CID, da Organização Mundial da Saúde? Pois é, pessoal, a retirada da homossexualidade dessa lista ocorreu bem tarde também, só em 1990. Esses apontamentos servem para a gente começar a entender por quê, em um curso que se propõe falar do impacto do álcool de forma ampla, uma aula com foco na saúde desses grupos é tão importante. Bom, meu nome é Jair Bauer e essa é uma aula da disciplina PRG 0011, Álcool, Saúde e Sociedade, oferecida pela USP por meio de sua pró-reitoria de graduação. E hoje falarei um pouco sobre o impacto da discriminação e da estigmatização na saúde das pessoas LGBTQIA+. Se até recentemente eram vistos como doentes dentro da própria comunidade médica, podemos afirmar sem dúvida que o enorme preconceito que ainda recai sobre essas pessoas é um fator determinante para agravar a condição vulnerável em que se encontram em termos de saúde. A atualização da CID-11, que falei no início, obviamente não resolve o problema como um passe de mágica. Nos locais de assistência à saúde, práticas discriminatórias podem levar essa população a atrasar ou até evitar procurar atendimento médico, por medo de ser submetido a preconceitos. Nesse sentido, o Brasil, em 2011, instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, com o objetivo de contemplar as demandas e necessidades específicas em saúde da população LGBT. Bom, depois dessa introdução, vamos dar um passo atrás para entender de quem a gente está falando. Ao longo do tempo, a sigla usada para se referir a essa população foi se atualizando. Ainda bem, O que mostra que o debate continua se estendendo e mais pessoas estão sendo consideradas e, por isso, agora usamos a sigla LGBTQIA+. Então, a gente está falando de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, que incluem aí travestis e transexuais, queer, intersexuais, assexuais e mais, pansexual, agênero, bigênero e por aí vai. Isso quer dizer que estamos falando de diferentes expressões e identidades de gênero e orientações afetivas e sexuais. É claro que essa terminologia está em constante mudança. Há defensores da sigla LGBTQIA+. Há quem se ofenda com o uso do mais para falar do resto das pessoas. É algo que a gente vê que continua evoluindo. Tem também gente que usa o termo minorias sexuais como uma forma de unificar todos esses grupos. Inclusive eu, como vocês podem conferir em alguns conteúdos que eu já fiz sobre esse tema. Nessa aula, vamos utilizar os termos população LGBTQIA+, e minorias sexuais como sinônimos, ok? Só mais uma coisinha, vale reforçar aqui que o termo minorias sexuais explicita a forma como a sociedade ainda coloca as pessoas que não se identificam com o padrão heteronormativo em um espaço minoritário e opressor. Não estamos falando aqui de referências a números, tá? Antes de chegarmos na relação entre essa população e o consumo de álcool, vale também explicar conceitos importantes nessa história toda. Primeiro, sexo biológico, ele se refere às características biológicas relacionadas à genitália, hormônios e etc. E pode ser feminino, masculino e intersexual. Importante entender que esse fator não necessariamente determina os outros conceitos que falaremos a seguir. Bom, identidade de gênero. A identidade de gênero se refere ao gênero que a pessoa se identifica. Mulher, homem, não binário, queer, etc. Ou seja, ela pode ter nascido com o sexo biológico masculino, mas se identificar com o gênero feminino. Outra coisa é a orientação afetiva sexual, que diz respeito ao gênero pelo qual a pessoa se sente atraída. Por fim, falamos em expressão de gênero, que diz respeito a como a pessoa expressa a sua identidade de gênero, na forma de agir, de se vestir e por aí vai.
Bom, agora que estamos na mesma página, podemos entrar mais especificamente no tema dessa aula. Como eu disse lá no começo, o preconceito e a estigmatização que ainda recaem sobre essas pessoas são fatores determinantes quando pensamos em saúde. E isso tem reflexos também no consumo de substâncias, sejam elas lícitas, como o álcool, ou ilícitas, como maconha e cocaína. É importante esclarecer que não se trata de uma relação direta, no sentido de que essa população é que se expõe a comportamentos de risco. Já deu para entender que estamos falando de contexto, certo? Vale lembrar o que vimos na aula 2 dessa disciplina, que falar sobre os efeitos de qualquer substância envolve 3 variáveis fundamentais. O sujeito que está consumindo, com suas particularidades físicas, psíquicas, culturais e por aí vai, a substância que está sendo consumida, com suas propriedades farmacológicas específicas, e, terceiro, o contexto em que ocorre o uso dessa substância. Para essa população, a influência do contexto precisa ser destacada. Alguém que não encontra amparo, muitas vezes dentro da própria casa, em função de sua orientação afetiva ou da sua identidade de gênero, claramente está mais vulnerável em termos de saúde mental e física do que aquelas pessoas que conseguem viver em um ambiente familiar acolhedor. Vocês não concordam? Para piorar, há ainda a discriminação no dia a dia, aliada à dificuldade de se sentir aceito ou aceita e de encontrar oportunidades de emprego no mercado formal de trabalho. É nesse sentido que cabe discutir o abuso e o uso nocivo de álcool entre essa população. Sabemos que o álcool é uma droga socialmente aceita e de consumo naturalizado, não é mesmo? E que, principalmente para os jovens, beber costuma estar relacionado a uma necessidade de aceitação. Pois é, deu para juntar as peças? Preconceito, discriminação social e violência contra minorias sexuais são considerados importantes estressores sociais que resultam em impactos negativos na saúde mental e na qualidade de vida de pessoas LGBTQIA+. Frustrações e sentimentos negativos consequentes aos atos violentos sofridos por elas podem levá-las ao uso de álcool e outras drogas, muitas vezes adotado como uma estratégia de enfrentamento na tentativa de ter um alívio. O uso recorrente dessas substâncias pode elevar o risco de abuso e dependência química, como em qualquer um. Porém, de forma geral, minorias sexuais estão mais propensas a desenvolver um uso problemático, dado esse contexto de vulnerabilidade que lhes é imposto socialmente. Mas, obviamente, a gente não pode generalizar. O que vale aqui é relembrar aquela equação que eu falei antes. Outro aspecto importante para falarmos é que o consumo de álcool está relacionado a diversos comportamentos de risco, entre eles, fazer sexo sem proteção. Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS de 2017, divulgado pelo Ministério da Saúde, a chance de se encontrar uma pessoa vivendo com HIV entre gays, bissexuais e homens que fazem sexo com outros homens foi de 12% para quase 20% entre 2009 e 2016. Na população geral brasileira, o índice é bem menor, aproximadamente 0,4%, e se manteve praticamente estável desde o início da década. Claro que falar sobre HIV é um tema de saúde bem complexo, que envolve diversos fatores sociais e culturais, mas esses dados são justamente para a gente ilustrar uma entre as diversas vulnerabilidades das pessoas LGBTQIA+. Para vocês terem uma ideia, o impacto da interação entre álcool e outras drogas e hormônios usados por pessoas transgêneras, uma outra vulnerabilidade específica dessa população, é um assunto muito pouco discutido. Em resumo, acho que podemos terminar aqui reforçando que quanto maior a exposição a situações de vulnerabilidade, maior a probabilidade de se desenvolver uma relação problemática com as drogas. No caso da população LGBTQIA+, é fundamental a gente refletir sobre a condição a qual essa população está sendo submetida. A estigmatização, o preconceito submete essa população a um estresse crônico, que a deixa muito mais vulnerável a problemas de saúde. Não somente ao uso nocivo do álcool, mas também ao uso de outras substâncias e diversos comportamentos de risco.
Nesse cenário, resgato as palavras de abertura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Simples assim, pessoal. Obrigado por me acompanharem nessa aula e bom resto de curso para vocês. Valeu!